Bom dia, meus amados. Hoje é um sábado, dia 20 de abril de 2024. Trazemos aqui mais um áudio para vocês, cujo título A Era Dourada. Hoje nós vamos falar sobre a Era Dourada, tão falada, também chamada de Era da Luz, o ciclo pleiadiano, que nada mais é do que o calendário maia, ou também o ciclo de precessão. E vamos falar também sobre a coincidência do fechamento de ciclos. São muitos ciclos fechando ao mesmo tempo. E este é o segredo da atualidade do nosso planeta. Esse tema de hoje foi solicitado através do pedido das pessoas que me acompanham e que estão ávidos para o conhecimento e querem entender melhor sobre a tão propalada Era Dourada. Para começo de conversa, nós precisamos entender que o nosso planeta Terra, com o seu sistema solar, gira ao redor de um outro centro chamado Pleiades. Nas Pleiades nós temos uma estrela chamada Alcíone. Lembrando que as Pleiades são 7 estrelas no conjunto. Mas temos também o conhecimento, vindo das consciências mais elevadas, de que o Sol, nosso sistema solar e mais Sírios, também fazem parte do sistema pleiadiano. E todo esse sistema gira ao redor desta estrela central, chamada Alcíone. A estrela chamada Alcíone, ela não gira ao redor deste sistema, porque ela está dentro de um feixe de luz chamado cinturão de fótons. É um feixe de luz galáctico, como se fosse um raio laser, que parte do Sol central da galáxia, Via Láctea, e atravessa toda a galáxia. Eu já falei uma vez num texto sobre isso, e fiz uma comparação. É como se Alcíone fosse uma bolinha de isopor dentro de um tubinho, onde passa vento, e ela fica girando e não sai de dentro do tubinho aonde ela está. Como ela está totalmente dentro do cinturão de fótons, ela não gira como as outras, e ela então faz um papel de um Sol central pleiadiano. Ao redor dela circulam ou orbitam as demais estrelas pleiadianas, o nosso Sol e Sírios. A nossa Terra, junto com o nosso sistema solar, faz um giro completo ao redor de Alcíone, num tempo de 12 eras, cada era de 2160 anos, totalizando então um calendário de 25.920 anos. Esse calendário é chamado de calendário maia, mas tem alguém que prefere chamá-lo de ciclo de precessão, ou então um ciclo pleiadiano. Todas as vezes que a Terra e o nosso sistema solar passam pelo feixe de luz chamado cinturão de fótons, e isso se dá 2 vezes durante o calendário maia, ou ciclo de precessão. Sempre na era de Leão e na era de Aquário, o Sol atravessa esse cinturão de fótons, que é um feixe de luz. Por isso, desde que o planeta existe, ele passava na era de Leão e na era de Aquário por este feixe de luz, e se chamava então a Era da Luz. Depois tinha 5 eras de 2160 anos, que dá quase 11.000 anos
que seria então o tempo da escuridão, a noite escura. A longa noite escura, porque a luz seria muito menor. Não que o sol vai aumentar ou diminuir a luz, porque isso não é percebível pela nossa consciência humana e nem pelos nossos olhos. Mas é uma luz de consciência, um poder de criação. Por isso as eras denominadas de eras de luz era um tempo de grande desenvolvimento do planeta. Por que ele passava 2 vezes? Porque se aquele feixe é comprido, que atravessa toda a galáxia, e o sistema pleiadiano é, vamos supor aqui, um bloco, um círculo, a Terra girando ao seu redor, 2 vezes ela vai passar. Uma vez de um lado, outra vez do outro. E por 2160 anos se conhecia um progresso. Sim, isso sempre aconteceu, então as pessoas dizem, mas então agora nós vamos ter 2160 anos de luz e depois vamos voltar para as trevas. Não é bem assim. Agora existe uma diferença muito importante. Vamos fazer aqui uma pequena volta para chegar novamente depois nesse ponto. Se nós estamos completando agora, isso se completou por volta de 2012, neste mesmo tempo, nesta mesma época, por volta de 2012, ou pouco mais, pouco menos, porque alguns anos não vão fazer diferença nenhuma nesses ciclos absurdamente longos. Completa-se neste tempo atual 4 ciclos de precessão, que daria 104.000 anos. Nós temos muitas previsões, inclusive dos povos indígenas, principalmente os astecas, e também aqueles índios americanos, os Hopis, que aí se dividem em outras raças como os Cherokees, os Queienes, os Peles Vermelhas, etc. E os próprios Incas do Peru, que nada mais eram do que todos eles eram civilizações Maia. Por que Maia? Porque Maia é uma das estrelas das Pleiades. Nós tivemos aqui na Terra uma civilização Maia, que foi extinta, completou seu ciclo. Por isso que os maias ficaram conhecidos como os índios da América Central. Mas tanto os maias, quanto os astecas, quanto os incas e os povos americanos, os Hopis, todos eram pertencentes à grande família Maia, da estrela Maia. Por isso o calendário Maia se relaciona às Pleiades. Eles diziam, olha, vamos ter no final de 4 ciclos de precessão, a Terra vai fazer uma transição planetária. Isso é um conhecimento estelar. Eles trouxeram esse conhecimento, porque não somente a Terra, mas todo o sistema solar e todo o ciclo pleiadiano vai fazer uma ascensão neste tempo agora. E se nós olharmos as orientações e canalizações que chegam eventualmente falando sobre o assunto, toda a galáxia faz um movimento de ascensão. É impressionante. A gente acreditava que era só a Terra que ia fazer a ascensão. Depois só o sistema solar. Depois veio a informação que o sistema pleiadiano, e agora sabemos que todo o movimento galáctico faz um giro de ascensão, um passo adiante. Algumas informações chegam, dizem que inclusive o universo local faz esse movimento. Então eu não sei aonde vai parar tudo isso. O importante é entender que se tudo isso é um movimento sincronizado, não há nada e ninguém que possa impedir que a Terra faça a sua ascensão.
Porque não tem como. A Terra não é isolada, ela faz parte de um conjunto galáctico. Outro ciclo muito importante é o ciclo galáctico. Nós já falamos aqui que a galáxia faz um movimento espiral, como aquele movimento dos furacões, dos ciclones, o movimento das águas, dos rios. Às vezes aquela água, num lugar que tem um remanso, a água vai andando levemente e vai girando e fazendo tipo um buraquinho no meio, né? Um conezinho. Quando nós esvaziamos um tanque de água, após usar bastante água no tanque, se tira aquele tampãozinho, a água começa a escorrer pelo ralo e forma um movimento espiral. Assim é o movimento de tudo, do universo, da galáxia, dos sistemas estelares, as órbitas. Então a galáxia gira sobre o seu centro com uma grande nuvem, como um furacão. O miolo, o olho do furacão, é o Sol central galáctico. E a Terra estava no braço, está na verdade, né, no braço de Órion, na periferia da galáxia. Obviamente é onde se criam, através das poeiras cósmicas e dos gases e da luz, se formam novos mundos, constantemente. E gira ao seu redor pela força centrípeta, puxa para seu centro tudo que está nesse movimento. Assim como estrelas eventualmente vão caindo no buraco negro e somem, viram pó, esse pó lá fora se transforma novamente em novos núcleos e novos planetas, novas estrelas. E a Terra, no cinturão de fótons, agora, ela tem essa luz que traz essa consciência para que possamos compreender que vários ciclos coincidentemente, e eu diria aqui que o mais incrível é este ciclo galáctico de 225 milhões de anos, que é o tempo que o nosso sistema solar fazia uma volta completa ao redor da galáxia. Algumas informações sobre isso pode-se encontrar no livro A Agenda Pleiadiana, de Barbara Ann Clough, que é uma contatada pleiadiana, através das mensagens trazidas da sua mentoria, principalmente de Satya, que é uma entidade pleiadiana. Se não me engano, Satya se escreve Sathia. Então, algumas informações sobre esses ciclos podem ser encontradas neste livro, que é uma referência, porque é uma referência pleiadiana. Ele traz informações diretamente da Biblioteca Central de Alcione, onde estão as memórias do planeta Terra e de todo o sistema pleiadiano. Coincidentemente, então, nós temos agora, neste tempo atual, obviamente dizem que foi em 2012, mas anos a mais ou a menos não faz muita diferença. Você tem ali 5, 10, 15, 20 anos, não existe nenhum problema, porque são ciclos longos, e o tempo nosso é nosso tempo, não é um tempo cósmico. Fecha-se o ciclo do calendário maia, o ciclo de precessão, o pleiadiano, que é o mesmo. Fecha-se 4 ciclos, soma 64 mil anos, e mais o ciclo galáctico, 225 milhões. Então, 25.920, vamos falar aqui de 26 mil anos, para arredondar, 104.225 milhões. Isso não é pouca coisa. Coincidências trazem sempre
um potencial energético incrível, porque soma e multiplica. Nós temos, neste exato momento, uma abertura de uma nova era, como sempre aconteceu, a Era da Luz. Mas não coincidentemente com o fechamento de um ciclo de precessão de 25 a 920 anos, e nem de 4 ciclos, e também não de um ciclo galáctico. Por si só já seria muito importante o movimento das energias. Mas nós temos uma outra novidade. Neste movimento espiral da galáxia Via Láctea, nós temos uma entrada exatamente nesta coincidência cíclica de 1/8. A Terra e o Sistema Solar agora estão 1/8 mais para dentro da espiral. Uma vez eu escrevi um texto e as pessoas tiveram dificuldade de entender o que é 1/8. Então eu fiz uma comparação. Antigamente tinha aqueles discos de música. Então vamos comparar um disco com 8 faixas de música, 8 músicas. A Terra estava naquela faixa mais por fora. Lá no centro do disco, aquele pontinho que tem, aquele furinho, seria o Sol central galáctico. Aí tem a primeira faixa ao redor daquele pontinho, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Nós estávamos na periferia. Agora ela entrou na 7ª faixa, 1/8. É isso que explica a entrada de 1/8 no sistema galáctico. O que significa isso? Significa que a luz não é mais a mesma intensidade. Porque a luz, quanto mais próximo do centro galáctico, é mais potente. Então, este feixe de luz que trazia luz fotônica, na 7ª faixa, não é mais fotônica, é luz gama. Porque ela é mais intensa, é mais forte, é mais pura. Isso vai fazer a grande diferença. Por isso, podemos entender que a transição realmente é agora. Não há mais o que esperar. Chegamos finalmente no ponto zero da 7ª faixa galáctica. Fazendo um resumo de tudo isso, vemos como é fácil compreender, então, uma transição planetária. Se a luz é consciência, se a consciência é a alma, o que acontece? Há um avanço, há uma ascensão, há uma subida. Então agora as almas podem fazer a sua ascensão. Então as pessoas dizem, mas então aquelas almas que não estão prontas vão para o exílio, vão para planetas ainda de provas e expiações. Sim, é verdade. Mas é fácil entender que então esses planetas não estão nesta 7ª faixa, e nem na 6ª, na 5ª, nem nas outras mais próximas do núcleo da galáxia, porque elas têm que ir para mundos ainda de provas e expiações, onde ainda a luz é fotônica e ainda não há tanta consciência, que elas não atingiram o grau suficiente, não aprenderam ainda todas as lições. Então, obviamente, supõe-se que esses planetas do exílio das almas da Terra, que não fazem a ascensão, serão mundos desta faixa número 8, ainda na periferia da galáxia, que são mundos em formação. Por isso, as almas que para esses mundos vão, ajudam também a desenvolver esses planetas, como a Terra. Por que a Terra evoluiu tanto no último século? Porque as consciências estavam mais elevadas.
Porque quem cria aqui, nesses mundos de pouca iluminação, de pouca consciência, são as consciências que se expandem. Elas vão criando, elas vão captando a informação que chega via luz. É a luz que traz a informação, é a luz que traz o progresso. É a luz que abre as consciências, porque a luz é informação. A luz também é amor, e luz e amor criam. Entramos agora na era de Aquário, mais uma era de luz. Portanto, a grande diferença das outras vezes que a Terra passou pela era de Aquário ou pela era de Leão, a diferença agora é exatamente o posicionamento dentro de uma outra oitava, onde a luz não é mais a mesma e tudo vai fazer a diferença. Essa nova luz, ela traz frequências de ondas de quinta dimensão, de sexta dimensão, de sétima, oitava e nona dimensões. Por isso a nova Terra vai ter 5 faixas dimensionais de frequências. As consciências vão trabalhar uma expansão e uma ascensão, uma nova experiência dentro de 5 faixas dimensionais. Não será mais um mundo de provas e expiações, não vai haver dor nem sofrimento. É um mundo de regeneração, como já foi dito tantas vezes. A experiência e o aprendizado não mais necessita da dor, não precisa desencarnar para fazer autoavaliação. Por isso, na nova Terra não há dor e sofrimento, não há morte, não há nenhum tipo de problema. Vamos aprender apenas a ampliar a consciência na medida que nós vamos absorvendo mais e mais informações, mais e mais luz. Vamos criar a faixa mínima de quinta dimensão. Se a consciência fizer um esforço, ela atinge faixas superiores, mesmo que ela volte para a quinta, ela vai atingindo um pouco na sexta, depois volta para a quinta, vai para a sétima, volta para a sexta, volta para a quinta. Ela faz essa montanha russa, mas quando ela se mantiver, depois de alguns milhões de anos, eu não sei estimar isso, não há nenhuma indicação que nos diga quanto tempo. É um outro ciclo, até fechar uma outra oitava. Aí, sim, as consciências que estão prontas e ficam permanentemente na frequência de nona dimensão, ao fechar um outro ciclo, uma outra oitava, terão então sim mais uma ascensão para a 10ª dimensão. E ali já é totalmente diferente, porque a partir da 10ª dimensão a matéria é quase zerada. O peso material de um corpo, o próprio corpo humano será um corpo parecido com uma névoa, uma forma, mas ele não é mais matéria. Se uma pessoa que pudesse acessar um corpo da 10ª dimensão, ele passa o braço para dar um abraço naquele corpo e não pega nada. Tem forma, mas não tem matéria. E como já foi dito, que a partir da 12ª depois aí é só um corpo de luz. E mais adiante, não se sabe quando e aonde isso vai acontecer, todas as almas serão apenas uma consciência. Não existe nem forma. E nós temos essas versões nessas frequências mais elevadas. Hoje nós estamos aqui como um fractal de alma pertencente a uma mônada que veio experienciar. Como é criar na quase ausência de luz? Nós não precisamos nos preocupar muito com o que vai acontecer na nova Terra, nas dimensões mais elevadas, como será, até porque a nossa consciência ainda não está pronta e não sabe identificar informações que não
não tem capacidade agora. Mas nós podemos agora fazer o nosso melhor, compreender aquilo que nos cabe, aquilo que chega, aquilo que é propício para uma consciência limitada ainda. Tudo que vibra na terceira dimensão, ou em 3D, desaparece dentro do cinturão de fótons agora. Nas outras eras de luz, não desaparecia, ele apenas se iluminava. Agora a diferença é gritante. O que vibra na frequência 3D não vai atravessar o cinturão de fótons, porque simplesmente desaparece. É dissolvido, por isso não vai. É por isso que as almas que ainda vibram na terceira dimensão plena, sem frequência para ascensionar, simplesmente agora, na medida que vão desencarnando, vão ser remetidas para planetas ainda da periferia da galáxia, na oitava, né? Na última faixa das 8, onde ela ainda tem condições de continuar o seu aprendizado. Para atravessar o cinturão de fótons, a limpeza precisa ser feita. Olha que coisa interessante. Nós precisamos limpar a nossa consciência, a nossa alma. Todos os nossos corpos, físico, emocional, mental, espiritual, etérico, búdico, enfim, todos os nossos corpos estão sendo limpos, passando por uma faxina. E é essa limpeza que está trazendo tanto desconforto, tantos sintomas sem causa que todos vocês estão sentindo. Como é feita essa limpeza? De muitas maneiras. Sintomas são infinitos, não vou nem aqui citar, porque todo sintoma sem causa aparente é sintoma de ascensão. Então, quando tem um sintoma, se você vai lá verificar, num exame médico, num teste, enfim, numa consulta, num exame de laboratório, não aparece nada. Porque não tem nada. Se tivesse, apareceria. Fora disso, estamos ainda mudando o nosso DNA, ativando as hélices inativas. Isso também vai fazer uma diferença extraordinária no nosso corpo. Mas voltando para a limpeza mais grosseira, que é a limpeza? A libertação dos traumas, dos medos, ressentimentos, dores. Tudo isso está limpando, são frequências baixas. O medo, a culpa, a vergonha, a mágoa, o ressentimento, a crítica, o julgamento, tudo isso precisa ser iluminado. E essas sombras que estão dentro de nós estão passando agora por uma limpeza através da luz. A luz, ela não fica somente no externo, ela atravessa o nosso corpo, atravessa todos os corpos, inclusive além do físico. Inclusive, tem pessoas que querem se proteger dentro dos bunkers, embaixo da terra, nos fundos dos oceanos. Não adianta. Essa luz vai atravessar o planeta inteiro, lá no miolo dele, no núcleo de cristal, que chamam de núcleo de cristal de ferro. Também é limpo, é tudo. Não tem barreira para essa luz, porque é uma frequência. Ela vai varrer o planeta e tudo que está em cima. Limpeza total. Só vai entrar na nova terra quem tiver um mínimo de limpeza feita. Isso é fantástico. Como é feita essa limpeza? Através da luz, mas não é constante, por isso os sintomas eles são assim, vai e vem. Hoje dói aqui, amanhã dói lá, outro dia muda de novo, um dia dói um braço, outro dia dói o outro, um dia uma perna, então ela muda. Não é sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque a limpeza está sendo feita como é feita uma limpeza numa casa.
Tu não vai limpar todos os compartimentos ao mesmo tempo. Tu limpa primeiro uma peça, depois outra. Então a limpeza é feita através da luz e essa luz vem em pulsos. Pulsos de luz. Olha só. Vem uma onda, dá uma limpada. Depois vem outra onda, dá outra limpada. Cada onda que vem faz uma parte da limpeza. Nós não suportaríamos fazer uma limpeza numa onda só. Seria realmente muito, muito triste e a humanidade provavelmente sucumbiria. Sempre dizemos aqui, tem um plano divino, confia no plano. O plano sabe. Não vai acontecer nada que não seja de acordo com esse plano divino. Então, vamos acreditar e confiar nesse plano e vamos fazer a nossa parte. Quando vem esses sintomas da limpeza, vamos apenas entender, compreender. Vamos aceitar, vamos ficar felizes, alegres. Que coisa interessante, as pessoas se preocupam com sintomas, porque vai fazer mal, porque faz isso, faz aquilo. Então, vamos parar com essa situação de medo e desconfiança. Vamos acreditar no plano divino e temos o nosso plano de alma também individual, que previa tudo. Como nós vamos passar? Só vai passar o desconforto aquele que precisa limpar. E é para o bem, é para ir para a nova terra. Provavelmente aqueles que se comprazem no mal ainda, que não estão prontos para ir para a nova terra, não precisa se limpar. O corpo vai ficar ali mesmo, vai desaparecer, é carbono. Outra coisa importante que está acontecendo agora é a queima do karma. As pessoas acham que o karma é um feixe de capim que bota no fogo e queima. Não. A queima do karma é uma oportunidade que nós temos agora. Quem ainda tem algumas pendências kármicas precisa entender que o karma é uma oportunidade agora de queimar. Como é que vai queimar? Não é o fogo que vai queimar. A luz traz consciência suficiente para entender o karma. Se eu entendo o karma, eu digo, mas que maravilha, agora eu posso me libertar dele. Estou passando por isso porque eu tenho essa dívida, eu vou quitar ela e vou me libertar. E não precisa sofrer. O karma não é um sofrimento, como se entende, ou como a maioria entende, ou pelo menos como se entendia até aqui. Eu também, até há muito, não digo muito tempo, mas há alguns anos atrás, eu sempre acreditava que o karma era uma dor necessária e a vida toda. Não. O karma só precisa ser compreendido. Traz o desconforto, traz a dor, mas ela é momentânea. Depende de quanto tempo nós ficamos presos àquela dor, àquele sofrimento sem entender. Depende da resistência que nós colocamos nesse entendimento. A queima do karma é apenas tomar consciência da situação e dizer, então é isso. É como você pegar lá uma equação matemática e não saber resolver e tá lá na dificuldade, daí a pouco alguém te explica e você diz, mas que fácil. O processo, a sequência, a fórmula, tão simples. Quando se entende, tudo fica simplificado. Inclusive o karma. A queima do karma, a gente poderia dizer, a luz. Sim, a luz é tão forte que vai queimar o karma, mas ela não vai queimar com fogo, ela vai queimar com consciência. A luz é consciência. O aumento da luz traz mais consciência. E mais consciência, mais orientação, e mais esclarecimento, e mais soluções. Então, nós estamos agora num ponto maravilhoso, um ciclo se fechando, outro se abrindo, mas ao mesmo tempo uma coincidência de ciclos. E quando há coincidências, há um potencial energético.
como aconteceu com o eclipse solar agora de 8 de abril. Uma coincidência de todos os planetas estarem alinhados, coisa que só acontece a cada muitos e muitos séculos, mas a luz que está agora, neste momento, em todo o sistema solar, fez a diferença. Não vai ser mais a mesma coisa que aconteceu a última vez que tinham se alinhado os 8 planetas durante um eclipse solar total, né? Que houve uma faixa lá que foi total. Então, precisamos entender o porquê que as coisas são significativas agora. As pessoas dizem, isso só vai acontecer as mudanças daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos. Não, essas coincidências, esses potenciais de energia e de luz vêm para trazer a diferença e fazer a diferença em pouquíssimo espaço de tempo. Quantas vezes foi dito o tempo está acelerado? O tempo está rápido. Tudo se acelera, não há mais tempo. Por isso estamos na última encarnação, na dualidade, aqui nesse planeta Terra. Porque não vai haver mais oportunidade, porque o ciclo se fecha. Novo tempo está chegando. Não precisa ter medo, não precisa se apavorar, porque nós temos tempo suficiente, mesmo que seja um dia. Nós temos essa vida atual. Então, se você tem ainda mais 10 anos, mais 20 anos, olha, você tem oportunidade. E quem tem mais 30, 40, 50 anos de vida, ou 100 anos de vida para frente, não vai precisar ir lá no fim para resolver. Vai ser resolvido tudo nos próximos anos agora. Eu até acredito que quem não aproveitar as coisas até 2030, não sei se vai ter oportunidade, mas nós não sabemos as datas, não podemos afirmar nada. É uma intuição. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o nosso melhor. Porque agora, sim, o ciclo se fecha. Se antes ele apenas atravessava um ponto e continuava, agora ele fecha. Finalmente, todos os ciclos, coincidentemente, têm essa pendência agora da nova era. E nós vamos compreender isso mais adiante. Então agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.